Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Maranhão 2030, que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas vêm sendo trabalhados no Estado. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify, Podcast Maranhão 2030, ou no agregador de sua preferência. Eu sou Daniele Moreira, jornalista da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, SEDPOP. E eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030, também na SEDPOP. Hoje, vamos mostrar qual a importância dos povos e comunidades tradicionais para a efetivação dos objetivos. Por conta da sua forte presença no Maranhão, vamos falar de duas populações em especial, os quilombolas e os povos indígenas. Nossas convidadas são Socorro Guterres, que é secretária adjunta de Igualdade Racial no governo do Maranhão. Também foi gestora pública da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, entre 2011 e 2014. E Letícia Will Cricati, que tem formação em Gestão Ambiental e Territorial, é integrante da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão e também é uma das lideranças da terra indígena Cricati, que fica na região de Imperatriz. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fazem parte da Agenda 2030. A Agenda é um conjunto de 17 objetivos e 169 metas, que visam ao desenvolvimento humano, a paz e ao acesso a oportunidades para todas as pessoas, além da preservação do meio ambiente. Articulados pela ONU, os ODS são adotados pelos 193 países membros da instituição. Os resultados esperados visam a melhoria nas condições de educação, saúde, alimentação, combate à pobreza, entre outros temas. Não deixar ninguém para trás é um dos principais lemas da Agenda 2030. Essa premissa deve guiar nosso olhar para as comunidades tradicionais, que muitas vezes não são contempladas na definição das políticas públicas. De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, essas populações são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Eles possuem formas próprias de se organizar, ocupando e utilizando territórios e recursos naturais. As iniciativas voltadas para povos quilombolas, indígenas, ciganos e outros grupos têm ligação com quase todos os ODS. Afinal, é urgente que haja iniciativas em várias frentes para atender a essas populações. Vários desses grupos também contribuem para as metas de boa parte dos objetivos da Agenda 2030, especialmente os que estão relacionados à produção sustentável, alimentação de qualidade e cuidado com o meio ambiente. Indígenas, quilombolas e outros povos praticam agroecologia e ajudam a preservar as vegetações nativas e os recursos hídricos. Nos últimos anos, o estado do Maranhão teve avanços significativos em políticas para as populações quilombolas. Houve iniciativas nas áreas de promoção de direitos, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Desde 2015, o Programa Maranhão Quilombola desenvolve atividades relacionadas à saúde, educação, geração de renda, acesso à terra e preservação do meio ambiente. Para mostrar a importância de iniciativas direcionadas às populações quilombolas, chamamos agora para a conversa Socorro Guterres, secretária adjunta de Igualdade Racial no governo do Maranhão. A gente precisa pensar desenvolvimento sem esquecer de quem cuida do meio ambiente, que são os povos e comunidades tradicionais. Outras populações que têm relação harmônica e contribuem para a preservação da natureza são as comunidades indígenas. De acordo com o censo de 2010, o último levantamento realizado, a população indígena no Maranhão era de 35.272 pessoas. A Agenda 2030 contempla várias causas dos povos indígenas. Por exemplo, a meta 1.4 dos ODS estabelece que as populações mais vulneráveis tenham acesso à terra, a serviços sociais adequados e aos meios de proteção. Além do Plano Decenal de Políticas Públicas Indígenas do Maranhão, instituído em 2018, outras iniciativas visam garantir direitos a essas comunidades. Porque a gente quer um futuro melhor para nossas crianças, né? E acredito que as comunidades tradicionais elas têm muito a contribuir com isso. Letícia Will Cricati, integrante da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão,
nos conta se estamos nos aproximando dessa e de outras metas da agenda, relacionadas à comunidade indígena. Confira agora como foi a conversa com Socorro Guterres e Letícia Wilcricati. Socorro, quais as particularidades das populações quilombolas? Por que é preciso desenvolver políticas específicas para esses grupos? Porque é preciso garantir que essas pessoas permaneçam nos seus territórios de origem. Para permanecer nos seus territórios de origem, eles precisam que sejam garantidos seus direitos. Direito à moradia digna, direito à saúde, direito à infraestrutura nos seus territórios. Então, é necessário garantir qualidade de vida a esses povos para que eles permaneçam nos seus territórios. Por isso é importante o desenvolvimento de políticas públicas pensando nessa população, que é uma população significativa no estado do Maranhão. Agora fazemos a pergunta para a Letícia. Quais eram as principais demandas das populações indígenas? Que avanços você percebeu nos últimos anos aqui no Maranhão? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Para nós indígenas, garantir o nosso território é importante, né? Porque nós trazemos uma qualidade de vida sustentável, não só para a gente, né? Mas a gente pensa num todo, né? A gente protege a Amazônia, protegemos o meio ambiente. Então, garantir, trabalhar com os nossos territórios é importante para trazer uma qualidade de vida para nossas crianças, para os nossos anciões. Avanços que nós percebemos enquanto indígenas, a criação, né, do Estatuto Estadual dos Povos Indígenas. O Maranhão teve esse avanço, foi o primeiro estado do Brasil que criou esse estatuto. Criamos agora recentemente a Secretaria Adjunta de Políticas Indígenas. A nossa secretária é a Edilena Cricati, né? Então, vejo que no Maranhão, através do governo do estado também, trabalhando em conjunto com os povos indígenas, trouxeram vários avanços, né? Avançamos muito em relação aos demais estados, nessa questão de proteger nossos territórios também, e nessa questão mesmo de estar trazendo uma qualidade de vida. Um dos princípios dos ODS é o cuidado com o planeta. Socorro, como os quilombolas podem contribuir com o desenvolvimento sustentável? As populações quilombolas, secularmente, mantêm uma cultura que foi herdada, né, dos seus ancestrais. Então, essas tradições ancestrais, elas são mantidas pelas comunidades quilombolas. Então, como se pensa o desenvolvimento sustentável? Como é que elas trabalham isso nas comunidades quilombolas, né? A preservação está no modo do cultivo, por exemplo, dos seus produtos agrícolas. Esse desenvolvimento está presente na forma da relação cultural entre as famílias, na forma da preservação das tradições culturais, que tem sempre a ver a relação com o meio ambiente. Então, tem todo um cuidado de respeito a essa natureza e essas tradições. Então, o cultivo dos produtos agrícolas e também as outras culturas que não são de produção agrícola, culturas de manifestações, das festas, das rezas, do culto religioso, por exemplo, das tradições religiosas. Então, em todas essas identidades tem a presença da preservação do meio ambiente. Esse é um cuidado que tem diretamente a ver com o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque eles sabem que é da natureza, por exemplo, lá do rio onde eles pescam, do mar, por exemplo, as comunidades aqui de Alcântara, que tem um mar vastíssimo, da região da Baixada, né, que eles pescam o camarão, o peixe, né? Então, todos esses territórios são territórios que têm uma ligação direta
com a ancestralidade, com a preservação dessa cultura ancestral que foi herdada por esse povo. Então, o desenvolvimento sustentável não é possível para essas comunidades sem a preservação desses territórios, desses locais que têm a ver com a sua própria existência de vida. Por exemplo, trazer elementos de prejuízo para os lagos, para os rios, a praia, eles sabem que vai ser danoso para a saúde dessas pessoas. Então, a relação de desenvolvimento sustentável dessas comunidades tem intrinsecamente ligação com os seus valores ancestrais. Confira agora o depoimento de José Anderson de Peritoró, participante do programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, que capacita jovens para multiplicar conhecimentos sobre agroecologia, identidade étnica e participação popular. A preocupação com o meio ambiente existe, porque a gente já tem o costume da gente plantar na nossa sociedade. A gente planta milho, a gente planta o arroz, planta a mandioca, só que a gente planta tudo misturado. E aí então, a gente não consegue saber a quantidade que vai ter a produção, entendeu? E aí dessa forma alinhada, igual ele explicou, a gente tem uma maneira mais ampla de saber a produção. Né? E aqui a gente está buscando várias técnicas que a gente não conhecia. E como a gente está se transformando em agente na comunidade, a gente está em busca de aprendizagem para passar para as pessoas que não têm essa experiência o que a gente aprendeu. Eu acho que eu vou caçar mais um meio de uma especialização para mim ter mais um rumo de produção. As comunidades indígenas também têm relação estreita com a natureza. Como essas populações atuam na preservação e no uso correto dos recursos naturais, Letícia? A gente sabe que nós, povos indígenas, somos guardiões dos territórios, né? Guardiões da terra. E o Maranhão, ele é um dos estados onde há presença de povos indígenas isolados, né? E alguns de recente contato. Então, trazer essa proteção do território, garantir a esses povos um lugar onde eles possam desfrutar, né? Eles podem continuar seguindo sua agroecologia, seu desenvolvimento mesmo sustentável. E nós temos fortes ligações, né, com os nossos ancestrais. A gente traz costumes que com a terra, né, a gente traz costumes que têm a ver com o meio ambiente, e vejo que nós indígenas somos importantes para a proteção, né? Quando eu vejo muito na fala da Socorro, as comunidades tradicionais, elas se dão nesse desenvolvimento sustentável, né? Elas estão ali para proteger o meio ambiente, né? E o nosso cotidiano aqui no Maranhão, a gente ainda tem muitos povos que seguem esses costumes de proteger, de trazer a sua agroecologia, trazer a sua prática agrícola, e a gente está aqui para garantir esse equilíbrio do clima também, né? E trazer essas políticas públicas para a gente é muito importante para garantir mesmo esse desenvolvimento sustentável. Letícia, nos últimos anos é comum vermos no noticiário que vários povos indígenas vêm sofrendo com ameaças, violações de direitos humanos e uso indevido de seus territórios. E o que mais precisa ser feito para protegê-los? Acredito que além de vários avanços que a gente teve durante esses últimos anos, a gente também sofreu muitos retrocessos, né? Diante desses projetos de lei que tentam retirar recursos naturais de nossos territórios. Então, vejo que ainda falta muita coisa a se fazer. E a Coapima, ela vem trabalhando muito nessa questão, né? Com o Estado, vem tentando trabalhar em conjunto com o nosso governo do Estado para trazer, para qualificar melhor e garantir que esses projetos não possam chegar nos nossos territórios. Infelizmente, boa parte das comunidades quilombolas também se encontram em situação de vulnerabilidade. Socorro, quais medidas devem ser tomadas para garantir o desenvolvimento e a autonomia desses grupos?
Uma questão crucial é a regularização das terras. Essa é uma questão assim que historicamente tem sido defendido pelo movimento quilombola, mas também pelos governos mais democráticos, como é o nosso aqui no estado do Maranhão. Nós avançamos muito, por exemplo, no que diz respeito à regularização fundiária de terras do estado de responsabilidade do ITERMA. Nós temos hoje mais de 60 comunidades com seus títulos já. Mas, no entanto, no que diz respeito às terras de responsabilidade do INCRA, que é o órgão federal e que são a maioria dos territórios quilombolas no estado do Maranhão, é de competência do INCRA, de regulamentar, de titular. E nesse último governo, infelizmente, como disse a Letícia, o retrocesso foi enorme. Aliás, foi completo no que diz respeito à regularização fundiária de terras de comunidades tradicionais, sejam indígenas e quilombola, que são os povos tradicionais que mais sofrem com a questão da especulação mobiliária, dos fazendeiros que se intitulam donos desses territórios, quando a gente sabe, no que diz respeito à população indígena, que são os povos nativos desse continente, né? deste país. E no que diz respeito às comunidades tradicionais quilombolas, elas também ou herdaram esses territórios ou compraram esses territórios com suas alforrias. Ou seja, os seus ancestrais conquistaram esses territórios. E nós não avançamos em absolutamente nada no que diz respeito à regularização fundiária de terras de competência da União. Então, esse é um grande entrave no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável para as comunidades tradicionais. E é uma questão importante quando a gente fala nesse desenvolvimento pleno, que é preciso garantir o bem viver. Por quê? Porque essas pessoas que vivem nesses territórios, elas estão constantemente ameaçadas. E muitas das vezes essas ameaças chegam a fatos graves, lesões corporais e até mortes, né? Nesse aspecto que a gente pode tentar o diálogo, que é o que a gente tem feito no governo do Maranhão. A gente dialoga com a Fundação Cultural Palmares, por exemplo, porque nesse processo de regularização, o primeiro passo é o reconhecimento, a certificação. Então, a gente dialogou nesse período dos 7 anos e aumentamos muito o número de comunidades certificadas, reconhecidas já pelo governo brasileiro, mas, no entanto, a gente esbarra aí na atuação do INCRA no que diz respeito à titulação. Um outro aspecto importante é que a gente precisaria avançar um pouco mais, no caso já de responsabilidade nossa do governo do Estado, é intensificar a assistência técnica nas comunidades quilombolas, para que a produção que os quilombolas têm nos seus territórios sejam fortalecidos de tal forma que os produtos sejam não só para a comercialização, mas também que garanta a sua autossustentação. Então, a gente garante produtos ecologicamente saudáveis, né? Isso é muito importante também. A gente intensificar campanhas, por exemplo, de preservação do ambiente, nesse sentido também do alimento, para que o nosso alimento seja saudável, né? E esse alimento possa ser saudável e possa garantir a sua autossustentação e sua comercialização. Então, o fortalecimento desta produção para escoamento de produção, sustentação também das comunidades. Letícia, você gostaria de acrescentar mais algum ponto? Como a Socorro falou, essa questão da regularização de terras, né,
esse ano, durante esse governo federal, a gente não teve nenhum território indígena demarcado. Todas as questões territoriais indígenas foram paralisadas e vê que é um retrocesso muito grande, né? E a gente se preocupa não só com nós indígenas, mas também com os que moram fora do território, porque se esses territórios nossos não forem demarcados, como que vai estar o ambiente? Como é que vai estar a nossa Amazônia, né? Ela vai ser derrubada, ela vai ser explorada, e isso não é o que a gente quer, porque a gente quer um futuro melhor para nossas crianças, né? E acredito que as comunidades tradicionais, elas têm muito a contribuir com isso, tanto indígena quanto quilombolas. A gente traz esses costumes de preservar a natureza, principalmente mulheres. Nós temos muita ligação com o território, porque a terra é nossa mãe, e a gente preocupa muito com isso. E nós, indígenas, trazemos também um desenvolvimento sustentável. E o governo do estado, ele tem visto muito isso, né? Trouxe alguns programas como o Maranhão Verde, eles trazem técnicos para estar ajudando a contribuir com esse desenvolvimento, com essa agroecologia que a gente tem aqui nos territórios indígenas. Socorro, quer fazer suas considerações finais? Então, reforçar essa questão que a Letícia traz. Os povos e comunidades tradicionais têm na natureza a sua própria existência, né? Tem ligação direta com a sua vida. Não é uma coisa descolada. A vida enquanto pessoa e a natureza, ela está lá e eu cá. Não. Para os povos tradicionais, a existência da pessoa humana tem relação direta com a existência da natureza. Então, preservar o ambiente, pensar num desenvolvimento sustentável onde as pessoas, em primeiro lugar, sejam os agentes desse fazer desenvolvimento, para garantir a sua autossustentação, mas também para garantir o bem viver dessas pessoas, na plenitude do que é a garantia de direitos do ser humano. Então, é isso. A gente precisa pensar desenvolvimento sem esquecer de quem cuida do meio ambiente, que são os povos e comunidades tradicionais. Excelente, gente. Conversa de altíssimo nível. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Me despeço de você, Letícia. Maria de Socorro, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer, Letícia. Gratidão te conhecer. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Agradecemos a participação da secretária adjunta de Igualdade Racial do Governo do Maranhão, Socorro Guterres, e de Letícia Oiu, integrante da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, e uma das lideranças jovens da terra indígena Cricati. Neste episódio, mostramos como políticas para povos indígenas e quilombolas podem contribuir bastante com as metas previstas na Agenda 2030. Também vimos iniciativas voltadas para essas populações, que as ajudam na geração de renda e na promoção do desenvolvimento sustentável. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Timbira. A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo. A locução é de Daniele Moreira e Guilherme Farias, com trabalhos técnicos e edição de Thales Figueiredo. A gente espera que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Até a próxima, pessoal! Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Parceria Rádio Timbira.